Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem ter a vida completamente transformada pela palavra de Deus, enquanto outras escutam o mesmo evangelho durante anos e nada parece mudar? Será que Deus fala mais com algumas pessoas? Ou será que existe algo dentro do coração humano que pode impedir essa palavra de produzir frutos? Curiosamente, Jesus respondeu exatamente essa pergunta. E a resposta continua tão atual quanto naquele dia em que contou a parábola do semeador. Antes de contemplarmos essa resposta, vamos ouvir o evangelho de hoje. Mateus 13, 1 a 23. A parábola do semeador. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e sentou-se às margens do lago. Ao seu redor, reuniu-se uma grande multidão, de modo que ele entrou em um barco e sentou-se nele. Ao povo reunido na praia, Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo: O semeador saiu a semear. Enquanto ele semeava, uma parte caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, a planta se queimou e secou, porque não tinha raiz. Outra parte caiu entre os espinhos, que cresceram e sufocaram a planta. Outra ainda caiu em boa terra e deu boa colheita, de modo que produziu 100, 60 e 30 vezes mais. Aquele que tem ouvidos, ouça. Os discípulos aproximaram-se dele e perguntaram: Por que falas ao povo por parábolas? Ele respondeu: A vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas não a eles. Pois, ao que tem, mais lhe será dado e terá em grande quantidade. Mas, ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por essa razão, eu lhes falo por parábolas, porque vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem nem entendem. Nele se cumpre a profecia de Isaías. Certamente vocês ouvirão, mas jamais entenderão. Certamente vocês verão, mas jamais perceberão. Pois o coração deste povo se tornou insensível. De má vontade ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração, converter-se e eu os curaria. Mas bem-aventurados os olhos de vocês, porque veem, e os ouvidos de vocês, porque ouvem. Pois em verdade lhes digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram. E ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado no seu coração. Este é o caso da semente que caiu à beira do caminho. Quanto à semente que caiu em terreno pedregoso, este é o caso daquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Contudo, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Quanto à semente que caiu entre os espinhos, este é o que ouve a palavra, mas as preocupações desta vida e o engano das riquezas sufocam a palavra, e ela se torna infrutífera. Quanto à semente que caiu em boa terra, é o caso daquele que ouve a palavra e a entende. Este produz uma colheita de 100, 60 e 30 vezes mais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus está às margens do lago. A multidão cresce tanto que ele entra numa barca para que todos possam ouvi-lo. Em vez de iniciar um grande discurso, Jesus conta uma história muito simples. Um semeador sai para lançar sementes. A mesma semente, o mesmo semeador, mas terrenos diferentes. E é justamente nessa diferença que está a mensagem do Evangelho. À primeira vista, essa parábola parece falar apenas sobre 4 tipos de terreno, mas quando ela é contemplada com calma, percebe-se que Jesus está falando sobre algo muito mais profundo. Ele está falando do coração humano. Há momentos em que o coração está endurecido pelas preocupações, pelas distrações ou pelo excesso de ruídos da vida. A palavra é escutada, mas não encontra espaço para permanecer. Em outros momentos, ela é recebida com alegria. Surge entusiasmo, nasce o desejo de mudança. Mas,
diante das primeiras dificuldades, aquilo que parecia tão firme começa a perder força. Também existem os espinhos. A palavra é escutada, mas não encontra espaço para permanecer. Em outros momentos, ela é recebida com alegria. Surge entusiasmo, nasce o desejo de mudança. Mas, diante das primeiras dificuldades, aquilo que parecia tão firme começa a perder força. Também existem os espinhos. Tudo isso vai ocupando espaço, até que a palavra já não encontra lugar para crescer. Mas Jesus termina a parábola falando da terra boa, e essa é a grande esperança deste evangelho, porque ele não afirma que algumas pessoas nasceram com um coração bom e outras não. A terra pode ser preparada, as pedras podem ser retiradas, os espinhos podem ser arrancados, o solo pode voltar a ser fértil. É exatamente isso que Deus realiza, pacientemente, na vida daqueles que se deixam transformar. A primeira leitura de hoje, do profeta Isaías, ajuda a compreender ainda mais essa verdade. Ela afirma que a palavra de Deus nunca volta sem produzir fruto. Nunca. Isso significa que o problema jamais está na semente. A palavra continua viva, continua poderosa, continua capaz de transformar vidas. Talvez a pergunta deste evangelho não seja: será que Deus está falando? Talvez a pergunta seja outra: como está o terreno do coração? Existe alguma pedra que precisa ser removida? Existe algum espinho ocupando espaço demais? Existe algo impedindo que a palavra crie raízes profundas? Porque Deus nunca deixa de semear. Todos os dias, Ele continua lançando sua palavra sobre cada coração. Agora, permaneça alguns instantes em silêncio. Respire profundamente. E deixe que apenas uma pergunta permaneça no coração: como está o terreno do meu coração? Antes de encerrarmos, vamos fazer uma pequena oração. Senhor, a Tua palavra continua sendo semeada todos os dias. Prepara também o terreno do nosso coração. Retira aquilo que endureceu nossa fé. Arranca os espinhos que sufocam a esperança. Dá-nos um coração disponível para Te ouvir, confiar e permanecer fiel. Que a Tua palavra encontre em nós uma terra fértil e produza frutos de amor, de paz, de misericórdia e de perseverança. Amém. Que a palavra de Deus permaneça no seu coração ao longo deste dia e que ela produza frutos no tempo certo. Chazinho do dia, um gole de paz para o seu coração.